Vamos lá, meus caros, dando continuidade aí à matéria e vamos partir aí para além de Floriano Peixoto, né? E agora nós temos que começar a explicar alguns mecanismos dessa nova fase do Brasil republicano. Bom, um dos pontos que nós temos que chegar aqui é a fase final do governo de Floriano Peixoto. Encerrada ali no ano de 1894, o governo de Floriano Peixoto trouxe para nós um saldo positivo. Por qual razão? Pois consolidou a República no Brasil. Porém, nós tivemos aqui o sepultamento da República das Espadas, assim chamados governos que estão localizados entre os indivíduos Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca, os dois primeiros presidentes do Brasil, de 1889 a 1891, ali logo no início, para a metade, né, o governo que nós temos o governo nós temos de Marechal Deodoro, né? Lembrando que de 1889 até o início de 1891, o Deodoro ele governa porque proclamou a República, governa através de decretos. Em 1891, no início, nós temos eleições, 7 meses depois ele renuncia, ali dadas as pressões feitas por Floriano Peixoto, os congressistas e as Forças Armadas também. Então nós temos a renúncia dele ali nesse momento. E o Floriano Peixoto deveria convocar as eleições, né, logo depois que entrou. Porém, permanece no poder até o final do mandato em 1894. Enfrentou a Revolução Federalista de 1893 a 1895, a Segunda Revolta da Armada em 1893 e termina ali com um saldo positivo, conseguiu equilibrar a questão das finanças do Brasil dentro da crise inflacionária, acaba com a especulação financeira, porém o Brasil está enfrentando uma série de problemas e o país está cada vez mais endividado com tudo o que estava ocorrendo. Mas, no final de tudo, com relação ao sistema político, não podemos negar que ele se consolidou. Porém, o modelo industrial de transformar o Brasil num país industrial será abandonado. E por quê, professor? Porque nós vamos ter agora a ascensão da elite agrária ao poder. Os latifundiários assumem o poder político no Brasil. Esse é o ponto, né? Através da eleição de quem? Prudente de Moraes. Prudente de Moraes ligado aos grupos da oligarquia cafeeira paulista e também ali aos grupos da oligarquia ali leiteira de Minas Gerais. Por isso que esse período também passa a ser chamado de agora, a partir de 1894, com a entrada de Prudente de Moraes, de República Liberal, ou, do nome mais popular, ali da República do Café com Leite, ou o governo da República Oligarca. Por quê? Dos pequenos grupos de poder. Qual é o pequeno grupo de poder que nós temos? O grupo dos latifundiários. Não é à toa que é chamado também de aristocracia rural. Preste atenção para a gente entender tudo isso. Qual que era o projeto liberal da famosa República Liberal que nós iremos destacar aqui? Maior autonomia aos estados. Os estados terem maior autonomia para gastar ali o dinheiro proveniente das finanças do governo federal. Aquilo que é enviado para o governo federal para os estados terem autonomia de gasto, fazer os seus investimentos, que no caso vai cair para o setor rural, sendo que este setor rural passa a ser extremamente privilegiado ali com relação aos recursos públicos brasileiros. Apesar que ali em Prudente de Moraes, ele tentou ainda fazer uma política ligada mais à indústria, mas logo depois isso será abandonado e aí é a política rural mesmo, é o campo, a agricultura. Bom, o projeto resultou no domínio político do Brasil nas mãos de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais
ficam com o poder ali referente ao Brasil. São eles que exercem o poder em todo o Brasil. Isso porque nós temos a questão do voto e os dois maiores colégios eleitorais são, em primeiro lugar, São Paulo, né, porque isso é medido pelo tamanho da população, em segundo lugar, Minas Gerais. Os dois colégios eleitorais se uniram e elegeram os seus candidatos através de um revezamento ali entre um presidente paulista e um presidente mineiro, o que ficou sendo chamado de política do café com leite. A maior atividade agrícola de cada uma dessas regiões. Em São Paulo, o café, em Minas Gerais, o leite, ali assim chamado. Por isso, política do café com leite, numa figura popular. Porém, não se pode descartar que o café também era plantado na região de Minas Gerais, né? Então, esse ponto aqui, ele é extremamente importante para nós. Bom, outro ponto que eu quero mencionar a vocês. A política do café com leite vai trazer também aí aquilo que nós chamamos de república oligárquica. Nós teremos aí um pequeno grupo de poder. Então nós vamos lá. O que significa a palavra república? Já falei para vocês. Res públicos, o poder concentra-se nas mãos do povo, mas aqui o poder é de quem está no poder. Então quem está no poder é o povo com o direito de eleger e ser elegido. Porém, oligárquica resume olig, pequeno, arquia, governo. O que significa ali no caso a palavra arquia no latim? Arquia vem de execução de governo. Quem de fato vai estar no governo e quem de fato vai comandar o governo. A gente fala de monarquia, mono, arquia, uma pessoa governa e uma pessoa está no poder. Quando eu falo oligarquia, eu tenho um pequeno grupo que vai estar no poder, ele vai permanecer no poder ali. E aí nós chamamos isso de aristocracia rural também. Vamos partir aqui porque já não fugimos do latim, dos romanos, e vamos para os gregos. Aristocracia vem do grego aristói. Aristói significa bem-nascido. Então, quem é o aristói? É aquele que são os bem-nascidos. Quem são os bem-nascidos? Aqueles que tiveram um bom berço, os homens bons, ali sendo chamados. Olha, resgatei um termo do passado, né? Governo. Quando eu tenho cracia, significa execução. Quem vai executar o governo? Não apenas quem está, é o governo dos bem-nascidos, que está relacionado ao pequeno grupo, que nada mais é do que o grupo dos latifundiários. E esses latifundiários, resumidos através das políticas do café com leite, representado aí pelos dois estados que são São Paulo e Minas Gerais. Beleza, gente? Até mais, muito obrigado a todos.